Graça e paz, família Ive, sejam bem-vindos à nossa série de mensagens, O Cristão na Era Digital. Todas as segundas, um novo episódio. Fique agora com o episódio dessa semana. Não esqueça de compartilhar com toda a sua família. Deus te abençoe. Queridos, nós estamos numa série muito importante. Eu já quero compartilhar algo de Deus com você acerca desta série, O Cristão na Era Digital. O cristão na era digital. O Senhor já trouxe a pastora Mariana, a Joyce Bittencourt, que está aqui na semana passada. Eu estou até tremendo, porque eu já não sei mais o que falar. Porque o que essas duas pessoas, a pastora Mariana e a Joyce, já trouxeram, a gente precisa manter um nível aqui, né? Então, que o Senhor nos ajude. Mas eu tenho certeza que você é alguém que gosta da era digital. Amém ou não amém? Eu gosto, não sou tão envolvido com o digital, mas gosto. Envolvido, que eu falo, com a mídia social, né? Com as mídias sociais. Mas gosto da tecnologia, gosto daquilo que ela proporciona para mim, para minha casa, para minha vida. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Bíblia e tecnologia. Bíblia e tecnologia. Vocês já pensaram sobre isso? Se Deus aprova ou não aprova a tecnologia? Se é algo de Deus? Como é que é isso? Você já chegou a pensar acerca disso? E nós vamos ver, diante de tudo que já experimentamos aqui, de ouvir, e que a pastora Mariana e a Joyce já nos trouxeram, acerca dos cuidados que devemos ter ao transitar, ao usar a tecnologia, principalmente no que diz respeito ao ser cristão. Nós precisamos hoje entender o que Deus pensa sobre tecnologia, ou qual é o coração de Deus sobre tecnologia. Eu já quero conversar com você acerca de um verso da palavra de Deus. Você já vai abrir a tua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12, o verso 4. Nós vamos entender que este profeta, ele está escrevendo há mais de 3.000 anos atrás, há muito tempo. E ele recebe uma profecia acerca do tempo do fim. E ele vai dizer assim, Daniel capítulo 12, verso 4. Na minha versão está assim, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Essa minha versão está aqui. E o saber se multiplicará. Em algumas versões vai estar escrito assim: e a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará. Alguém aqui já teve contato com esse texto? Alguém já tinha ouvido sobre isso? Que a ciência, pastor Leandro, pastora Silene também já tiveram. Então olha só, a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará, o saber se multiplicará. Daniel está falando sobre o tempo do fim. A minha pergunta para você é: a ciência está se multiplicando? Sim ou não? O conhecimento está se multiplicando? Sim, cada vez mais. Temos experimentado coisas que seriam, assim, se a gente fosse pensar, eu sou um homem de meia idade, 52 anos, e na época que eu nasci, para se comunicar era no orelhão. Quem já habitou nesse tempo, né? Comprava-se a ficha, né? A fichinha, tal. Era assim. Hoje não. Hoje nós temos aqui o celular, está na palma da mão.
e evoluiu. Eu lembro que quando eu adquiri o meu primeiro celular, o meu primeiro dispositivo móvel, pastora, era um tijolão aqui na cintura. Né? A gente colocava aquilo, esquentava, que era uma beleza. Você já andava aquilo, e agora não, está aqui, pequeno. A ciência se multiplica. E é coisa bem rápida. Parece que foi ontem. Então nós temos algo que a palavra está se cumprindo. E aqui já vem a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Você não vai conseguir se escapar da tecnologia. Você pode escolher viver no mais retirado lugar. Você não escapará da tecnologia. Você pode escolher viver no mais simples lugar. Você não escapará da tecnologia. Talvez você tenha um sonho no coração assim: eu quero sair dessa loucura da cidade grande. Eu quero trabalhar, vou trabalhar para um dia ir para um lugar mais retirado, para o interior, ficar lá quietinho e viver os restos dos meus dias. É um bom sonho. Também até eu acho que eu gostaria disso. Viver numa montanha, ali quietinho. Mas, infelizmente, nós não escaparemos da tecnologia. Mas para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, que eu e você não escaparemos da tecnologia, você precisa entender o que é tecnologia. O que é a ciência se multiplicar? O que é o conhecimento se multiplicar? E o que eu quero comunicar ao teu coração nesta manhã é que para tudo que nós formos usar a tecnologia, a ciência, o conhecimento, nós precisamos ter o equilíbrio. Porque tudo que é demais e tudo que é de menos é prejudicial. Você concorda? Você pode dizer um amém? Então é isso. A tecnologia em si, ela não é nem boa e nem ruim. O que vai transformá-la em boa ou ruim é a forma como eu e você utilizamos. Faz sentido isso para você? Se faz, glória a Deus por isso. Então eu quero que você entenda comigo nesta manhã o que vem a ser tecnologia. O que a Bíblia diz sobre tecnologia. Mas antes, vamos novamente no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos colocar a palavra. O Evangelho de São João, capítulo 17. Nós vamos começar do versículo 10. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 10. Aí já é Novo Testamento. Então nós estamos entendendo o que é tecnologia. Que a ciência se multiplicará. E que nós precisamos ver o posicionamento da Bíblia acerca de tecnologia e como devemos nos comportar com isso. Aí diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha só que lindo isso aqui. Porque eles, vocês, eu e vocês, não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, você pode ir para um lugar mais retirado do mundo, ou viver no lugar mais habitado, mais populoso. Lá terá tecnologia, mas a oração que Jesus faz para os discípulos e para nós é para que nós sejamos guardados. E quando eu penso em ser guardado, protegido, inclusive de usar a tecnologia de forma inadequada, de forma que não agrada a Deus. E nós já obtivemos muitas informações até aqui nesta série de que devemos equilibradamente usar as redes sociais, usar todas as tecnologias. Mas aí você me pergunta, eu quero ouvir de vocês, o que é tecnologia? Me pergunta isso. Tecnologia são invenções de coisas úteis para resolver problemas. Invenção de coisas úteis para resolver problemas. A tecnologia, ela é a criação de coisas para tornar a vida mais fácil. Tudo que deixa a vida mais fácil envolve tecnologia. Tá, o que seria isso então? Claro, você está vendo a luz, você está sentado numa tecnologia, na cadeira. É uma tecnologia. Quando você for daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas para sua casa almoçar, lá tem uma mesa. Você vai colocar a tua panela no fogão. Alguns aqui irão para um restaurante, mas lá também tem a tecnologia. Tudo que resolve problemas e que facilita a nossa vida é tecnologia. E aqui eu vou dar mais uma visão para você e ampliar isso. Há tempos atrás, não havia escrita. A escrita também é uma forma de tecnologia. Estão conseguindo me compreender? Então é uma tecnologia. A escrita é uma tecnologia. Então quando Deus leva Moisés ao monte e lá escreve os 10 mandamentos, e ele desce com aquelas tábuas e entrega ao povo, é um Deus tecnológico. É um Deus tecnológico. É um Deus que traduziu o que Ele queria falar ao teu povo, ao seu povo, através de uma tecnologia. Amém? Então, hoje, esta palavra nos alcançou através da Bíblia. Aqui também tem uma tecnologia. Então, Deus é um Deus tecnológico. Você pode dizer, Deus é um Deus tecnológico. A tecnologia é para aplicar, é para você usá-la conforme o Senhor tem te instruído. Deus não é um Deus avesso ou contrário à tecnologia. Mais uma vez, nós precisamos entender que a tecnologia, ela só se tornará má ou boa conforme a nossa utilização, conforme o nosso coração. E aqui, hoje de manhã, eu estava conversando com a turma de batizandos e me veio essa ilustração. E muitas vezes somos levados por sentimentos, por emoções. E aqui fica algo muito, muito claro, que o que vemos nas nossas redes sociais, ou nas redes sociais, muitas vezes é o fake. A exaltação do fake. O fake nada mais, nada menos é do que mentira. Sim ou não? Eu quero te dar esta ilustração. Se eu já falei com alguns, me perdoe, eu vou repetir. Mas a Bíblia nos diz que a mentira tem um pai. Sim ou não? A mentira tem um pai. E a mentira, a própria mentira é uma filha. Eu tenho desta equação 2 peças. O pai e a filha.
Está faltando qual parte? O ventre. Está faltando aquele que gera. Sim ou não? Então, se eu agora empresto meu ventre espiritual para nascer um filho, neste caso a mentira, eu preciso ter uma relação de intimidade com quem? Com o Pai. Eu preciso ter uma relação de intimidade com o pai da mentira. Então, todas as vezes, seja no mundo real, seja no mundo virtual, seja no mundo digital, que você empresta o seu ventre espiritual para gerar uma mentira, você está tendo uma relação íntima com o rei das trevas, com o reino das trevas, com Satanás, com o diabo. Então, por isso que a tecnologia precisa ser usada por nós de uma forma inteligente e cristã. Porque se eu quero falar a verdade, eu tenho que andar com aquele que é a verdade. Amém? Obrigado, Miguel. Eu preciso andar com aquele que é a verdade. Se eu vou para as redes sociais ou para o mundo virtual, eu preciso espelhar aquilo que eu sou no mundo natural, neste mundo. Para que mentir? Para quê? Para seguir uma onda? Para seguir algo que não faz mais sentido? Nós precisamos entender quais são os limites da tecnologia. Que limites que nós, como cristãos, podemos surfar nessa onda? Que limites nós temos para surfar nesta onda? Porque a palavra específica para quando você está nas redes sociais ou na internet é navegar, não é isso? Se eu vou navegar por estes mares, se eu vou navegar por estas ondas, se eu vou navegar por este ambiente, eu preciso aprender quais são os limites em Deus que eu posso e o que eu não posso. O que vai glorificar ao nome de Deus e o que não vai glorificar ao nome de Deus. A Bíblia diz que uma coisa glorifica o nome de Deus, é que nós demos frutos. Isso glorifica o nome de Deus. Ah, eu quero glorificar o nome de Deus. Eu estou toda manhã nos cultos. Eu estou toda a celebração a segunda celebração nos domingos. Eu vou nas quintas proféticas. Eu vou nos eventos. Eu estou lá. Eu vou lá, levanto a minha mão, glorifico a Deus. Mas o que realmente glorifica a Deus é você dar frutos. E que tipo de frutos são esses? Novos cristãos. Se a tua rede social, se o teu mover no mundo virtual dá frutos dignos e que glorificam a Deus, você está usando a tecnologia de uma forma que agrada a Deus. Por isso que o próprio Jesus diz: olha, eu não peço que tire vocês do mundo, então eu não vou pedir que o Senhor tire a tecnologia de nós. Senhor, tira o Instagram, tira não sei mais o que. Na minha época começou com MSN, ICQ, Orkut, né? Essas coisas todas. Mas tira de nós. Tira. Não. Eu vou pedir para que o Senhor nos guarde, nos proteja. Proteja o nosso coração. Porque se você está navegando de uma forma incorreta, você está deixando de glorificar o nome do Senhor Jesus. E vou repetir o que a Joyce colocou no domingo passado. O que você curte representa o que você é. Eu preciso repetir isso. Aquele coraçãozinho, por mais inocente que você acredita que seja, vai representar o que você quer ser, é
ou até mesmo aquilo que você gosta. Então nós precisamos ser criteriosos, guardados em Cristo, para decidir corretamente o que vai curtir. Infelizmente, na hora que você está passando ali, vai aparecer, mas a decisão é minha e é sua de dizer: vou curtir, ou vou comentar. Amém ou não amém? Quais são esses limites? Que limites nós temos diante da tecnologia, que é algo que nós vemos que a Bíblia é tecnológica. Ela evoluiu também. Ela começa com o papiro, com os pergaminhos. Aí a imprensa é criada no século XV. E aí com a imprensa é compilada a Bíblia. E aqui, hoje, nós temos Bíblias aqui dentro. Aqui. Determinado pastor chegou: levante as suas Bíblias. Aí todo mundo. E hoje há uma discussão, há uma pergunta: vale a Bíblia que está aqui dentro? Tem lugares no mundo que a Bíblia não pode entrar, mas o celular, o aplicativo pode entrar. Não vamos entrar por esse caminho, mas você precisa entender que a palavra de Deus, quando ela é exposta nos diversos meios tecnológicos, hoje já estamos falando do metaverso. Já ouviram falar isso? Metaverso. Algumas igrejas já estão entrando no metaverso. Não é o nosso assunto de hoje. Mas a tecnologia, a ciência se multiplicará. Ela vai evoluir. Você verá coisas que você jamais imaginou. Se assim Deus te der vida para isso. E eu oro que dê. Mas nós precisamos entender que a tecnologia, ela tem limites. E na Bíblia nós temos vários exemplos de tecnologia. Gênesis 4 vai dizer que Caim fundou uma cidade. Noé construiu uma arca. São exemplos que nós vemos que a Bíblia, ela é tecnológica. E Noé constrói uma arca sem nunca ter construído nada. Mas você está falando só do Velho Testamento. Sim, vamos para o Novo. Jesus era carpinteiro. Então você precisa entender que na visão de Deus, a Bíblia, ela é tecnológica. Mas como eu vou usar essa tecnologia? Para o bem ou para o mal? Como eu estou navegando por essa tecnologia? Qual é o meu comportamento em relação a isso? Como eu devo proceder diante disso? Se você hoje, nesta manhã, entender que você pode sim usar a tecnologia, você pode usufruir da tecnologia, mas você precisa entender que o que você usa é algo que agrada ao Pai, é algo que agrada a Deus. Amém? Você está aqui comigo? Se formos falar historicamente, a igreja também habitou na tecnologia. A igreja, lá nos seus primórdios, e você talvez não saiba, o livro de Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. Ele é uma carta escrita para a igreja, assim como Paulo escreveu outras cartas. E o detalhe que me chama a atenção é que quando João escrevia o livro de Apocalipse, o livro das revelações, ele estava preso na ilha de Patmos. Ele estava preso. Sabe o que acontece? Ele precisava mandar essas cartas, mas tudo que ele escrevia, ou tudo que ele iria mandar, passava pelos soldados romanos. Passava pelos soldados romanos.
Sabe o que acontece? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a codificar estas cartas. Por isso que muitas coisas que você lê no livro das Revelações, peraí, o que está acontecendo? Por que ele está escrevendo isso? Mas João vai criptografar o livro de Apocalipse. Porque na hora que aqueles guardas, peraí, o que ele está escrevendo aqui? Tá louco, pode mandar isso. Mas estava criptografado. E quem é que iria descriptografar? O Espírito Santo na presença da igreja, na vida da igreja. Perceba como Deus é tecnológico. Ele enganou ou fez com que os guardas não retessem aquelas cartas e chegassem ao seu destino. Assim, nós devemos ter esta prudência. A igreja precisa usar a tecnologia. Paulo vai escrever a 1 Coríntios capítulo 9. Você pode abrir comigo? Eu vou pedir para que você navegue comigo também na Bíblia. Se você tiver ela no papel aí, faça isso. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. E se você tiver com ela digital também, pode abrir, gente, por favor. Capítulo 9, versículo 22. Olha só. 1 Coríntios é uma carta que está no Novo Testamento. Diz assim, capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Nós precisamos entender que esse verso também fala sobre tecnologia, de como usá-la, de como nós podemos compartilhar o Evangelho através da tecnologia. Mas como assim, pastor? Como é que você o que está acontecendo aí? Nós temos que nos adaptar, e olha, preste muita atenção que eu estou falando para que você não entenda isso errado. Nós precisamos nos adaptar à era para poder comunicar o Evangelho. Vou repetir. Nós precisamos nos adaptar à era para poder comunicar o Evangelho. O que isso significa? Significa que você precisa usar da forma certa aquilo que está em tuas mãos. Se Deus te dá recursos para que você tenha bens materiais, para que você possa evangelizar, se o Senhor está te entregando nas tuas mãos, eu olhei para a Larissa e lembrei aqui, se Deus está te dando em tuas mãos um podcast, utilize para evangelizar. Se Deus está te dando recursos para fazer algo na área virtual, utilize para comunicar o Evangelho. O Evangelho começa com o próprio Jesus falando aos seus discípulos. Mais na frente, você vê as cartas, os livros, aí você tem os megafones. Eu sou do interior de Minas. E a igreja a qual eu pertencia, os meus pais pertenciam, e o que eu passei a minha infância, ela ficava no alto de um monte. E ela tinha um alto-falante que era assim, um cinza. E era só uma boquinha e ficava aquela coisa. Entendeu? Comunicando. Falando, enquanto o pastor pregava, estava ali falando para toda a comunidade. Aí a igreja entra para as revistas, para a televisão, faz filmes, a igreja lança satélites, a igreja está na internet, agora a igreja está nas mídias sociais. O que nós precisamos entender, que precisamos habitar o mundo tecnológico, a era digital, a era virtual, com equilíbrio. Com equilíbrio. Toda tecnologia, ela vai favorecer. Por exemplo, nós hoje aqui estamos com o app da Ives. Lá você tem devocionais, lá você pede oração, lá você vê toda a programação, lá você escuta os nossos podcasts. Então, a igreja hoje está sendo inserida neste mundo virtual.
E como tecnologia, as igrejas têm carros, têm vans, têm ônibus. As igrejas vão utilizando toda a tecnologia para poder evangelizar. Faço isso, lembrem-se, nós precisamos glorificar ao nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço isso? Dando frutos. Que frutos são esses? Filhos espirituais. Amém? A tecnologia, queridos, ela diminui a mortalidade infantil, ela aumentou a expectativa de vida. Há um tempo atrás, a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 60 anos. Hoje estamos vivendo mais, muito mais. Essa média tem aumentado. Nós temos mais acessos a outros recursos, acesso à educação, acesso a transportes. Mas se conectar à tecnologia, você precisa entender uma coisa muito especial. É para comunicar o Evangelho. Outra coisa que você precisa entender: a tecnologia não pode tirar isso de nós. Não pode tirar esse tempo desta comunhão, deste momento das nossas celebrações. De estar junto, de estar face a face, de ter contato um com os outros. Amém? Então, nós já estamos aprendendo coisas muito importantes nesta manhã. A tecnologia comunica o Evangelho, mas ela também não nos tira esta comunhão. Ela não pode tirar a necessidade da igreja de estar vendo face a face uns aos outros, como família, como amigos. A tecnologia é de Deus. Tudo é de Deus. O mundo, a terra é de Deus, foi criada por Ele. Amém? Você crê assim? Então a tecnologia também é. Você é a imagem de Cristo. Se eu sou a imagem de Cristo, se você é a imagem de Cristo, e se nós alcançamos um nível de tecnologia muito avançado, significa que isso está em Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Como você sonha, conforme você segue uma visão, e aqui nós estamos numa geografia profética, amém? Geografia profética proporciona para nós sonhadores, pessoas que sonham, pessoas que são criativas. Um ambiente profético não pode ser diferente. Eu costumo dizer que a profecia revela a intenção do coração de Deus a nós. E quando essa intenção é liberada para mim e para você, nós começamos a sonhar, nós começamos a criar, nós começamos a inventar. E para isso, o que eu quero te dizer é: aquilo que você está sonhando, aquilo que você cria, aquilo que é criativo em tua vida, vem do coração de Deus. Vem do coração de Deus. Quem sabe aqui terá aquele que vai criar um aplicativo de uma nova rede social voltada para o cristão. Quem aqui vão inventar outras tecnologias, não só na era digital, no mundo virtual, mas para facilitar vidas de outras pessoas. Porque você recebeu uma palavra profética. Então nós não podemos fechar o nosso coração à tecnologia. A Bíblia, ela é tecnológica, mas nós precisamos entender, eu vou ser repetitivo nisso, que precisamos usar isso com equilíbrio. Com equilíbrio. Por isso eu preciso te dizer que você precisa confiar em Deus e não na tecnologia. Se vem dele, confie em Deus e não na tecnologia. Nós já passamos por situações aqui, né, Kennedy? Que gravamos tudo, está tudo gravado, bonitinho. Mas aconteceu alguma coisa que perdemos tudo que gravamos. É uma dor. É uma dor. Perder o que se grava. Imagine você gravar alguma coisa e perder aquilo. Sentimento de perda, né? Lucas 15 vai falar que aquela mulher perdeu
uma dracma, uma moeda. E ela começou a varrer a casa, a tirar as coisas do lugar para procurar. O sentimento de perda é muito ruim. Agora, a nossa confiança não pode estar nas tecnologias, não pode estar nas redes sociais. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque muitas vezes essa tecnologia, ela vai infligir a nós coisas ruins, sentimentos ruins, sofrimentos. Mas tudo que você fizer na era digital, no mundo virtual, no mundo digital, você precisa confiar em Deus. Hoje eu venho te dizer, hoje eu venho falar ao teu coração, não confie. O salmista vai dizer, uns confiam em carros, que é uma tecnologia, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos e confiaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. O escritor do livro de Deuteronômio 26, 9, se eu não me engano, a referência eu não sei exata, não estou lembrado, mas ele vai dizer, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, porém, a vida, para que vivam vocês e a sua descendência. Vocês estão percebendo que o que eu estou falando para vocês passa por uma escolha, passa por uma decisão. Passa por um momento onde você precisa escolher o que é certo e o que é errado. Tudo que a Joyce nos trouxe, tudo que a pastora Mariana nos trouxe, os perigos de você dar um like, os perigos de você acessar um determinado site, um determinado conhecimento, tudo isso passa por uma escolha. Um clique, muitas vezes. Estava conversando com um amigo particular, e ele aplicava, posso dizer hoje assim, aplicava na bolsa de valores. Um clique que ele fez, ele perdeu mais de 1,5 milhão. Um clique para dizer, eu invisto. E aí eu te pergunto, quais são os cliques que nós estamos investindo nas nossas vidas? Quais são esses cliques que você está investindo? E de repente você está escrevendo o Espírito Santo falando ao teu ouvido, não é assim, não é, vai para o outro caminho, não. E um enter, um clique faz toda a diferença. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E muitas vezes esquecemos o restante desse texto, porque ele diz que viva você e a sua descendência. E nós estamos fazendo com que este clique errado, este enter errado, essa escolha errada, alcance a sua geração futura. Talvez você pense assim, não, é só para agora. Eu preciso ver isso aqui agora. Eu preciso acessar isso aqui agora, eu preciso... Se não glorifica a Deus, meu irmão, sai fora, feche, vai para um outro lugar, sai fora. Fala para quem está próximo de você, não clica errado não. Fala com cara de profeta para ele, tá? Com autoridade, porque há autoridade na sua boca, há autoridade nas suas palavras. E muitas vezes nós recusamos algumas questões da tecnologia. Não vou ter televisão. Teve uma época que a igreja não poderia ter televisão em casa. Quem passou por esse tempo? Eu passei. Não é sobre demonizar o equipamento ou a tecnologia. É sobre o que você escolhe. É sobre que desenho você vai permitir que o seu filho assista.
Que informação que você vai deixar que entre na tua casa? E aqui eu vou falar para especificamente os homens casados, os pais. Porque na minha casa eu sou o sacerdote. Amém? E eu espero que você seja isso na tua casa. Independente se você tem filho ou não. Eu estou falando especificamente para pais. Eu sou a porta na minha casa. Só entra dentro da minha casa aquilo que eu permito. E não estou preocupado em dizer que isso é machismo ou que isso é qualquer coisa. Eu não estou preocupado com isso. Eu só sei que na minha casa eu sou o sacerdote. E lá, para entrar dentro da minha casa, tem que passar pela porta, porque o que entra pela janela é ladrão. E João 10,10 vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas continue falando o texto. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então eu escolho ter a vida com Cristo. Eu escolho seguir os princípios cristãos de Cristo. Eu escolho viver a vida de Cristo. E proteger a minha casa. Proteger o meu lar. Então eu preciso saber que quando eu acesso a pornografia, eu estou abrindo a porta para que espíritos ruins entram. E não só vai alcançar a mim, vai alcançar a minha geração futura. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então não confie na tecnologia. Confie em Deus. Se a minha confiança está em Deus, eu sou mais do que vencedor. Se a minha confiança em Deus, eu sou herdeiro dos céus. A tecnologia não vai te deixar para trás. Se eu confio em Deus, eu vivo uma vida de intimidade com Ele. Eu vivo uma vida de integridade com Ele. Tudo que nos importa para chegar no final dos tempos, como o profeta Daniel profetizou, é saber que mesmo que a ciência prospere, avance, eu me mantive íntegro e fiel a Deus. Você precisa passar por todas as eras de forma íntegra e fiel a Deus. E eu trouxe esse exemplo fazendo ainda referência à questão da mentira. Às vezes nós acostumamos com o fake das redes sociais e mentimos até mesmo nas coisas mais simples, nas coisas mais banais. Está chegando? Ainda está dentro de casa. Não, já estou na ponte aqui. Está dentro de casa. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Eu estou sendo muito cruel. Nós precisamos entender que não existe. Deram até cor para a mentira. Até cor para ela tem. Mentira branca. Não, é uma mentirinha branca. Não existe isso. Mentira é mentira. Em qualquer seu estado. E não existe mentira pequena, como não existe pecadinho. Não existe pecadinho. Aquela coisa pequenininha, tão fofinha assim que eu vou, né? Não existe isso. Pecado é pecado. E as tuas decisões não podem ser baseadas naquilo que você está vendo na tecnologia, assim, As tuas decisões têm que ser baseadas na tua confiança em Deus. É isso que eu quero comunicar a vocês. Na tua confiança em Deus. Porque cada vez mais que você vive Deus, mais você vai exalar o perfume de Deus na tua vida. Quanto mais você viver Deus, mais você vai exalar Deus na tua vida. E não importa em qual ambiente é esse, não importa se é no ambiente natural ou se é no ambiente virtual. Eles vão olhar, isso é uma mulher de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus verdadeiramente, que não se entrega às paixões humanas ou mundanas. Então, eu preciso que você entenda de uma vez por todas
que nós precisamos da tecnologia, nós precisamos dela, mas que você precisa tomar as decisões certas de como usá-la. A Bíblia, ela é tecnológica. A Bíblia, ela reflete a imagem de Deus, a palavra de Deus. Nós somos a imagem de Deus e nós refletimos esta palavra. Amém ou não amém? Então você precisa entender que Deus é um Deus tecnológico, é um Deus criativo. Ou você acha que tudo que nós usufruímos hoje veio assim, do próprio homem? Não, veio de Deus. Veio de Deus. É dele que estão... Ele é o centro de todas as coisas. Fala comigo. Deus é o centro de todas as coisas. Você precisa crer nisso. Agora, eu e você podemos escolher como usar isso. Como navegar nesses ambientes. E nós estamos sendo ensinados a viver esse tempo em santidade. Em santidade. A palavra de Deus, ela precisa ser comunicada de alguma forma. Você é a primeira tecnologia de Deus. Olha só isso aqui. Você é a primeira tecnologia de Deus. A criação de Deus. Ele olha para você e diz assim: é bom. É muito bom. Ele criou o perfeito. Você é a criação perfeita de Deus. Você é a expressão da melhor tecnologia do coração de Deus. Você é o melhor da criatividade de Deus. E se eu sou o melhor da criatividade de Deus, eu tenho que andar conforme Ele deseja que eu ande. Conforme Ele deseja que eu possa habitar. E nós estamos vendo aí o crescimento da tecnologia. Agora já se fala da inteligência artificial. Já ouviram falar? A inteligência artificial. E aos estudantes, agora especificamente aos estudantes, cuidado com a tecnologia artificial. Não manda ela fazer o seu trabalho, não. Não faça isso não. Eu vou pregar hoje, eu vou entrar aqui na inteligência artificial, vou colocar o tema e quero que ele me dê os tópicos. Cuidado, querido. Não tira o Espírito Santo da tua vida, não. O Espírito Santo, ele não é artificial, ele é real. Ele é real e ele quer falar com você. Não dê lugar para a inteligência artificial. Lembrem-se, a decisão. A decisão. Você precisa saber que ser inteligente para tomar a melhor decisão. Então, muitas vezes estamos experimentando coisas que só os filmes diziam antigamente, né? Ou recente, sei lá. Mas eu quero te dizer, continue confiando em Deus. Você precisa ter o caráter de Deus. Por isso nós falamos em considerações éticas. Existe uma ética cristã para que você possa habitar. Não ser mentiroso, ser autêntico, ser você mesmo. Essa semana saiu o episódio do nosso Iviscast com a Samantha Teixeira. E foi feita uma pergunta para ela, assim, o que fazer para estar nas redes sociais? E ela responde da seguinte forma: seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja autêntico. Seja autêntico. Porque você precisa ser quem você é nas redes sociais. Não pode ter o Steiner das redes sociais e o Steiner dentro do mundo natural. Daqui a pouco nós estamos em alguns ambientes isso acontece, e já é um termo psicológico para isso, que é a despersonificação. A pessoa já não sabe mais quem ela é.
Porque na rede social ela quer passar uma coisa, no mundo real ela quer fazer outra. Depois, em outros papéis, depois ela já não sabe mais quem ela é. E já sabemos que índices de depressão e ansiedade estão aumentando, não é por conta somente de uma pandemia, não, é por conta da tecnologia, é por conta das redes sociais. E nós precisamos, como cristãos, estar atento a isso. Você precisa saber que há uma necessidade que você seja um único, íntegro. A palavra de Deus vai te dar condições de fazer as melhores escolhas. Somente a palavra de Deus te dará condições de fazer as melhores escolhas. Ah, mas então como é que eu faço? Leia a palavra de Deus, ore sem cessar, vigie, olhe, faça jejum. É assim que nós vencemos e fazemos as melhores escolhas na nossa vida. É assim. Já caminhando para o final, eu quero que você entenda um termo que está sendo gerado. Isso vem de uma expressão inglesa que se fala assim: no mobile phobes. Significa o seguinte: nomofobia. O que é nomofobia? A nomofobia é achar que você não pode viver sem tecnologia ou sem um smartphone. E aqui eu quero terminar com esse alerta, que muitas vezes nós não conseguimos nem ir ao banheiro sem levar ao celular. Nós não conseguimos mais viver. Hoje eu vou tirar um dia com a família. Mas aí você leva o celular. Nada errado você levar o celular. Mas a escolha de ficar usando o celular no dia que é para você ter o seu tempo com família, talvez não seja a melhor escolha. Lá em casa, quando vamos almoçar, agora só está eu e Regiane, mas ainda permanece. Eu estou vivendo um tempo bom lá em casa agora. Glória a Deus. Profetiza isso sobre a tua vida. Então só somos eu e ela. Mas quando éramos 4 em casa, o almoço à mesa era sem celular. Não, vamos assistir um filme? Ok, deixa o celular lá fora. Agora nós vamos para o shopping, nós vamos caminhar, nós vamos fazer alguma coisa. É coisa de família, eu quero dar atenção, então precisa estar atento, o celular não vai me tirar isso. Faz sentido isso para você, que nós precisamos? A nomofobia é isso, o medo de perder o contato com a tecnologia, com o celular, com o smartphone. E aquilo você fica assim: não posso. Meu Deus do céu. Apareceu a notificação, quem que me mandou? Eu estou no culto, apareceu a notificação aqui, vibrou o celular. Isso é chamado de nomofobia. Eu sei que tudo hoje é muito urgente. Talvez até prioridade. Prioritário ou prioridade. Eu sei. Mas até ao dormir, você coloca o celular do lado da sua cabeceira ou junto de você, porque também para não perturbar o esposo ou a esposa, se ele vibrar você vai sentir. Queridos, que decisão é essa? Que dependência é essa? Nós precisamos estar alertas que muitas coisas estão roubando. Vou repetir João 10:10. O inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Está roubando a sua intimidade com a família, o seu tempo com Deus, está matando a sua alma, está destruindo a sua vida.
Então escolha agora a verdade, escolha andar com Jesus, para que você tenha vida em abundância. Essa é uma escolha que você precisa fazer. Que caminho seguir com tamanha as inovações que acontecem, tecnológicas que acontecem. Todo ano você já fica esperando. Opa, lançou, eu não sei que versão que está, mas lançou o 14, agora já estou esperando o 15. Lançou o 15, agora eu já estou esperando o 16. Eu preciso ter. Eu preciso. E fica aquela coisa muito forte, sabe? Nós precisamos ter o discernimento no espírito para navegar no ambiente virtual, para navegar com a tecnologia. E para finalizar, vamos abrir Gálatas capítulo 5. É um texto que particularmente eu amo muito. Gálatas capítulo 5. A tecnologia é tão grande que vocês estão ouvindo o fundo musical, mas não tem ninguém aqui em cima, entendeu? Eu amo essa tecnologia. Bacana isso. O versículo 1 me chama muita atenção. Quero só ler essa primeira parte. A parte A. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vou repetir. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nada de ficar preso a medos e a posturas tecnológicas. Amém ou não amém? Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, a carne guerreia, luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. São diferentes, estão em dois extremos. E não tente colocá-los na mesma posição, você não vai conseguir fazer isso. Não tente colocar o espírito e a carne na mesma posição. Eles são opostos, eles lutam entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você segue alguém, se você está curtindo coisas, ou se você faz coisas que remetem a estas coisas que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, nas suas redes sociais, em sua vida tecnológica, no seu mundo virtual, isso significa que você está habitando ou fazendo a obra da carne. Você está dando voz à carne. E a Bíblia é muito clara em dizer que todos que praticam isso não herdarão o reino de Deus, não habitarão a nova terra, não habitarão o novo céu. E isso é muito sério. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqui o verso 24 é o que me deixa muito mais apaixonado. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram, mortificaram a sua carne em Cristo Jesus. A ponta do iceberg são as redes sociais, vamos dizer assim, mas é muito mais profundo. Você precisa entender que quando eu estou no Espírito Santo de Deus, quando eu vivo no Espírito Santo de Deus, quando eu alimento o meu espírito, eu vivo as coisas. Então, quando eu olho para algo no mundo virtual que não é de acordo com esta palavra, eu rejeito. Quando eu olho para coisas que não estão conforme a palavra nos diz, eu me afasto. Quando eu olho para estas coisas, eu não me deixo ser contaminado por elas. Quando eu olho para estas coisas, eu não vou curtir, eu não vou comentar, eu não vou fazer nada que desagrade o Espírito Santo de Deus. Mas não, muitas vezes nós queremos ver aquele reality que só propaga a discórdia, só propaga as discussões, as brigas, e nós ainda torcemos, e nós ainda queremos torcer, e alguns estão ainda no estágio mais avançado, vão lá e votam. Lembrem-se mais uma vez, a tecnologia, o mundo virtual, por si só, não é algo ruim. Mas como nós nos comportamos dentro delas, essa decisão você precisa tomar, para que você possa fazer a escolha certa, que agrade e glorifique o nome de Deus. Eu quero te convidar a você ser mais um de uma grande revolução que acontece nos dias atuais, de ser diferente nas suas redes sociais, de ser diferente, e não há nada de ruim em ser diferente conforme o coração de Cristo. Na verdade, é a melhor decisão que você escolhe, e Ele é louco. Sim, eu particularmente não gosto muito das redes sociais. Apesar de há mais de 30 anos ser especializado em tecnologia da informática. Mas não é sobre isso. É sobre como eu escolho me comportar nesse ambiente. Se você quer estar nas redes sociais, se a sua empresa vai para as redes sociais, faça isso conforme o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Se aquela onda, se aquela moda a moda é essa agora, mas se desagrada ao Senhor, não vai não. Seja diferente, seja fiel, confie em Deus. Não confie nos algoritmos, confie em Deus. Não confie nas modas. Eu não sei até quando vai ter Instagram, vai ter Facebook, eu não sei. Não sei o que virá depois, mas confie em Deus, no que surgir. No que surgir. Você precisa ser diferente. Você precisa ser conforme o coração de Deus. Amém ou não amém? Você está feliz? Que Deus possa nos abençoar. Eu tentei, é muito grande, é muito vasto esse assunto. Não é não, Joyce? É muito vasto. Porque nós temos ainda que falar sobre fé e tecnologia, fé e mundo virtual, fé e espiritualidade, e vários outros assuntos, sobre finanças. Gente, tem muitas pessoas que ainda perdem dinheiro por conta da internet. Porque aceitam, eu quero ganhar dinheiro. Onde é ganancioso, ainda no coração é ganancioso, aí quer ganhar dinheiro fácil. E cai em golpe.
Queria muito falar isso com vocês também. Dinheiro não cai do céu. O ouro está construindo as nossas ruas de ouro. O diamante está construindo tudo. Não vai cair assim não. Você precisa trabalhar. Você precisa conquistar, você precisa estudar. Você precisa estudar. Você precisa ser criativo. Ah, recebi uma ideia aqui. Ótimo. Agora eu vou estudar como eu vou colocá-la, sair do papel, sair do campo das ideias, colocar no papel e colocá-la em prática. É com estudo. A maioria dos inventores, para que a energia chegasse até nós, Thomas Edison, por muitas vezes, fez vários experimentos. Vários. Fracassou várias vezes. E você hoje está sendo levado a um novo nível, a uma nova estrutura.